ouvi a Márcia dizer tal coisa e ela ouviu você dizer tal coisa. Sim. Tá. A minha pergunta é, como eu sei se não é uma ilusão ou um delírio? Olha, eu vou te falar uma coisa bastante honesta. É uma forma de expressão, né? Sim. Dantas, não é a primeira vez que isso acontece com a gente. Não, Então, sim, mas veja. eu digo assim, Então, veja. como ficar sabendo? Então, Tem um jeito de ficar melhor aí pra você não bater o pé ali. Você vira, tipo, os pés maior pra lá, pra parede, que é o que eu faço quando eu trabalho com essas eu coisas. nunca tinha presenciado isso na minha vida. Nunca. Quando a gente voltou, quando nós voltamos, acho que na primeira semana a gente discutiu. Vamos entender o que é discussão. Mas peraí. A gente, né, teve um período que a gente ficou conversando, né? O que nós vamos fazer, é isso mesmo que você quer, isso mesmo que eu quero, como que não é, né? Pseudo namoro. Aí estava tudo certo. Quando a gente falou, vamos tomar decisão, Aí na primeira semana já deu o atrito. Ela ficou ruim, eu falei, mas caramba, rapaz, o que está acontecendo? Aí eu cheguei nela e falei, vamos conversar? E ela estava emburrada, vamos conversar. Por que você falou isso para mim? Ela falou, eu não falei nada para você. Não, você falou. Você falou isso. Ela falou, não, Marcos, você me disse A, B, C e D. Não, eu falei A, B, C e D. E neste dia, nós fomos a madrugada inteira conversando e a gente acabou chegando à conclusão que tudo que tinha acontecido conosco foi exatamente assim. Ela falava A E você interpretava B e vice-versa. Só que, o que acontece? A voz é dela. Não é interpretar, é ouvir. Assim como eu ouvia dele, ele ouvia de mim. A voz é dela. Uma loucura, né? Dantas, ontem ela me chamou de sem vergonha. Não chamei. Não. Não. Você entendeu? Ficou. A Bel estava aí, eu não sei se ela percebeu, acho que ela tinha percebido, porque falou que percebeu. A minha expressão mudou na hora. Na hora mudou, porque esse tipo de coisa é para mim. Também que a Bel estava aqui. Né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Como assim? eu que fiz. Né? Né? E ela pegou e falou que eu tinha falado um palavrão gigante para ela. Sabe, um palavrão monstro. Eu nem quando era solteiro eu falava isso, depois de casado eu vou falar esse negócio, depois de velho, né? Casado não, depois de velho eu vou falar, não faz sentido eu falar isso. E aí nós estamos conversando ontem e à noite em casa. Mas antes disso nós perguntamos para a Bel, que estava junto sim, com a gente. aí Aí a Bel falou que não ouviu nada, nem da minha parte, nem da parte dele. Eu percebi que ela estava ruim aqui, eu falei, caramba, o que será que eu fiz, né? Aí eu fui pegar água aquela hora lá, ela desceu, falei, meu, o que está acontecendo? O que pegou? Porque eu não estou conseguindo entender. Né? Ela falou assim, pô, você me xingou. Eu falei, você me xingou de vergonha. Não falei isso. Falei, para. Nós já vimos esse filme pela terceira vez. Nesse momento, o Leonardo estava descendo a escada. Aí eu peguei e falei assim, Márcia, vamos deixar, a gente termina de conversar em casa. E, lógico, daqui para frente, o assunto foi esse. O que acontece sempre, são duas perguntas que eu faço para ela. Que é que eu faço para vocês sempre. Você ficou com alguma dúvida? O que você achou da aula de hoje? Você acha que eu fui ofensivo? Você acha que eu faltei com respeito com alguém? Você acha que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado? Você acha que...
Sim. Né? Ela falava, não, Marcos, para mim, ficou algum ponto que você não entendeu. Não é ela entender, porque seria injusto ela não entender, perguntar no carro, responder para ela e não falar aqui. É entender assim, ó, de repente você percebeu que o Leonardo não entendeu alguma coisa, o Dantas não entendeu alguma coisa, ou a explicação que eu dei não foi condizente, e se vocês pararem para perceber, de um mês e meio para cá, ela está interferindo mais na aula. Porque eu pedi para que ela fizesse isso, porque nessas conversas ela falou assim, estou percebendo que as pessoas não estão conseguindo entender o que você está falando. Por isso que às vezes ela interrompe e fala assim, explica melhor isso. Agora, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no caso de ontem, foi, de novo nós estamos passando por isso? De novo? E aí eu peguei e falei assim, mas é uma coisa muito estranha, porque é a tua voz que eu escuto. E assim, eu não estava numa posição, a gente estava descontraído, a gente estava conversando, estava brincando, estava fazendo, sabe, Estava dando palestra. Eu estava entrevistando a Bruna, falando, Bruna, o que está acontecendo, não sei o quê. Então não estava um clima pesado, muito pelo contrário. Então estava muito tranquilo, não tinha tido nenhum tipo de uma palavra que a pessoa ficou, e depois ela tocou só para, né? Não tinha, estava tudo certo, estava tudo, pelo menos o sentimento que eu tive, e que estava tudo bem. A gente estava rindo. Estava rindo, né? Aí de repente a Márcia estava aí em pé, olhou para mim e falou, pô, para de ser sem vergonha. Olhei para ela assim, eu falei, meu, o que você está fazendo? É assim mesmo que ele falou. Eu Não, disse, gente, eu não entendi nada quando ele falou o que você está fazendo. Vou te pegar no sonho essa noite para conversar. Entendeu? E ela aqui chegou em mim, ficou com aquela cara. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela sentou e fechou o tempo. Aí ela falou que você deixou um palavrão gigante, xingado ela. Alto. Eu usei voz alta e xinguei. Meu, eu preciso perguntar isso para alguém. É porque não é a primeira vez, Dantas, que isso acontece. E se vocês perceberam, ontem aqui foi uma escola de samba. Né? Barulhos, aquele pisão aqui, lá embaixo, o barulho do cozinho. Teve muito barulho. Né? E a nossa noite também foi muito diferente, essa noite. Eu não dormi essa noite de novo. Então, resumo. Eu também quero entender o que está acontecendo nesse aspecto. Me caiu essa coisa, ou também, diante agora do que você falou, me vem assim, não pode ser algo do passado? Não. Então, como tudo começou? Eu sempre... Vamos começar. Pode ligar? Pode. Eu, quando tinha 3 anos e pouquinho, quase 4, eu rock de 360 volts, já falei essa história, caí, quase morri, aquele negócio todo. E de lá para cá, em casa sempre começou a ter fenômenos estranhos. Por exemplo, eu tenho o cabelo crespo. E eu não consigo pentear cabelo com pente. Ele fica ondulado. Então eu uso escova. Escova de cabelo. Mas a escova sumiu. Uma série de outras coisas. E aí, com 12 anos, foi a minha primeira experiência que eu saí fora. Viajei. Foi quando eu fiz aquele, né? Aí
que eu não cumpri, aí teve com 14 que eu de novo ia cumprir, e de lá para cá eu tenho tocado nesse ritmo. Quando meu pai faleceu em 2013, a doutora Helena me ligou, pegou e falou assim: Marcos, o que você vai fazer? Eu falei: doutora Helena, eu estava ali, estava no trevo de Boituva, estava indo para Barra Bonita, pegando Castelo Branco. Eu falei assim, não sei ainda, mas aí eu não vou ficar mais. Né? Porque eu já tinha tomado a decisão. E eu já estava vendo muitas coisas que eu não estava gostando. Muita coisa. E nesse momento eu busquei querer ajustar, porque como eu comecei desde 79, você acaba meio que se sentindo dono da coisa, né? Porque eu ia para o clube, eu desenhava, eu plantava, eu fazia as plaquetinhas com... a gente queimava a madeira, sabe como chama aquele? Para colocar o nome... Pirógrafo. Pirógrafo. Com o nome científico, depois com o nome, né, das árvores. Então era todo final de semana. E lá aconteciam as coisas que, né, eu já contei para vocês. E aí eu peguei e falei assim, quando eu percebi que não ia dar mais, porque o objetivo de pessoas era meu, e o objetivo era outro, eu peguei e falei assim, então eu preciso começar... Não, mas tudo bem? Tudo em paz? Então eu preciso encontrar um caminho. No início, eu peguei e falei assim, eu fui para o Egito, voltei do Egito. No Egito eu queria ter certeza de algumas coisas, por isso que eu fui no Egito. E queria ter certeza dessas... Já comecei a aula, porque esse vai ser o assunto de hoje. Aí eu fiquei 21 dias no Egito e 10 dias em Assis. Eu queria entender algumas coisas que eu tinha sentido, que eu tinha visto, que eu tinha, enfim, motivo pelo qual eu fui. E lá eu constatei. Peguei e falei, não vou ficar. Não vou ficar. Só que eu também quero entender se é um problema de ego. Eu quero entender comigo se o que eu estou fazendo é uma questão de ego, é uma questão de orgulho, de vaidade, de prepotência, ou se realmente existe um objetivo maior. Portanto, eu demorei só 4 anos para organizar e para ter a mais absoluta certeza, 2012 até 2016, a mais absoluta certeza que tudo que eu estava vivendo e tudo que eu iria fazer não estava sendo motivado por aspecto algum de ego ou aspecto algum de sentimento ferido ou de emoção. Muito pelo contrário. No último dia que eu frequentei a vida, eu cheguei na minha preceptoria e falei assim, olha, não vou ficar mais aqui. Por causa disso. Expliquei tudo o que estava acontecendo. Por quê? Deste jeito eu me nego a ficar aqui. Não fico mais aqui. Ponto. Aí a doutora Helena me ligou. O que você vai fazer? Eu falei, doutora Helena, é assim, expliquei, pá. Vê lá o que você vai fazer, hein? Eu falei, doutora Helena, eu acho que a senhora precisa conversar com a minha mãe. Porque como vocês foram para o Egito juntos, esse negócio todo, ela tem um apreço pela senhora muito grande. Portanto, liga para ela. Né? E de lá para cá, Dantas, o meu trabalho nesse período foi entender absolutamente tudo o que eu iria fazer e tudo o que estava acontecendo. Quando acontecem fatos como esse, que justificam o que aconteceu em 1981 e 82, 80 e 81, e eu só aceito, que fique muito claro isso, e gravado. O fato de eu aceitar algumas coisas não significa que eu... O fato de eu compreender algumas coisas não significa que eu aceito essas coisas.
Compreendo o porquê e entendi que a falha também foi minha. A principal falha foi minha. Motivo pelo qual eu aceito. Mas o objetivo único foi querer entender. Fatos como o de ontem, que você fala uma coisa e a pessoa entende completamente outra, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas esse errado que eu digo, não vive nessa vida. Então, sim. Provavelmente. Sim, não, sim. Um dia vocês vão conhecer toda a história. Eu não quero entrar em detalhes porque Sim. você quer dar um espaço para isso. Mas é uma outra pergunta, talvez direcionada. Num encontro de almas gêmeas, ao primeiro instante acontece um grande choque assim, de repúdio, vamos dizer até, uma negação daquilo. Hoje eu vou ver se não tem formiga. Dá uma olhadinha. Só fala que essas formiguinhas aí são mais sujas que baratas. Elas carregam mais doenças do que as baratas. Acredito. Esse assunto gerou tanta polêmica, esse assunto gerou tanto problema, esse assunto foi... A gente falar de alma gêmea foi um problema tão grande e foi um transtorno para todos tão grande que não é que é difícil de entender, é difícil de aceitar. É difícil de aceitar. Porque eu estou dizendo isso porque eu penso assim, eu não me aprofundei, eu não peguei essa aula, mas eu imagino que, como houve uma separação, então teve aquele... Teve. Né? Teve. Então, nisso daí, hoje, para se unir, a princípio, acho que tem um impacto também muito grande, né? Então, eu diria para você que são duas forças, Dantas. É a força dos iguais que se atraem e a força da emoção que se E lá de trás. lá de trás. Então, É aquele querer e não querer. Entendi. Não, era só isso que eu... Mas esse assunto de alma gêmea não vai ser tratado por enquanto. Ele vai ser tratado, pode ter mais absoluta certeza, lá para frente, no ego, é bem lá para frente. Por quê? Porque ele requer uma ausência de emoções. Se houver emoções, já é. Tem um tema hoje que eu quero tratar, e só para a gente recordar, e para quem está nos assistindo via live, você está bem, Arthur? Você está com frio? Um pouco. Caso estava bom. Lembrando que dia 22, segunda-feira, 8 horas, módulo 1 aqui. Todos convidados, né? Aí não tem live. Aí não terá live. Não teremos transmissão de cursos por live. Só presencial. Eu tô esperando um pouquinho a Camila sair do banheiro, porque senão vou ter que repetir tudo de novo. É importante comentar também que todos os dias a gente tem essa conversa, palestras, temas abertos e que a gente não cobra absolutamente nada para ninguém. Portanto, todos estão convidados. Marcos, Pois não. uma pergunta já. Fica à vontade. O flúor, você estava falando? Flúor. Que nem a água que a gente bebe, que isso influencia? Por isso que tem flúor na água. Por isso que é obrigatório. Por isso que é obrigatório. Qualquer tipo de água. Por isso que é obrigatório. Porque não precisaria utilizar flúor. Aí fizeram a cabeça dos dentistas. Começaram a Pra dar para usar as crianças. flúor.
Tudo bem? Aliás, não é só flor, né? Eu vou falar uma coisa pra você, Camila. É assim, ó, o teu filho ficou com cara de homenzinho agora. Tá? Estou falando sério, pode perguntar para todo mundo. Ficou muito legal esse cabelo. Hoje é um tema, é uma palestra bastante gostosa. E para a gente começar a falar, só que, Eduardo, hoje não pode ter barulho, Eduardo. Viu? Um tema bastante gostoso e bastante simples. Vocês vão ver que é um tema que eu vou precisar da interação de vocês. Tá? Vou precisar da interação de todos. Humildade. Quero falar um pouquinho de humildade. Por quê? Seguindo a sequência de etapas que nos levam à ampliação da consciência, é importante nós falarmos de humildade. Qual que é o entendimento de humildade? Eu preciso, agora é sério, tá? Preciso que haja interação. Arthur, você está aqui na Terra, está voando, foi para algum lugar. Para falar de humildade, precisa que haja interação. Isso. Então é assim. Todos falando, focados na humildade. E para que eu possa começar a mostrar um pouquinho do que eu entendo de humildade, eu vou falar de uma pessoa que me ajudou bastante. São Francisco de Assis. Quem foi São Francisco de Assis, né? No conhecimento que você tem, na visão que você tem, no que você ouviu falar. Santo da Igreja Católica. Ótimo. Não conheço assim. Não. Santo dos animais, santo, enfim, tem, né? Verdade, Santo dos Animais. Isso. Arthur conhece? Camila conhece? Mudou o cabelo ou Camila? Não? São Francisco de Assis. Quem quer falar? Ele foi uma pessoa que tinha uma família rica e abriu mão de tudo. Quer que eu pegue a tela? Então, explica para mim como 5 formigas entraram aqui dentro, se eu lavei, se eu peguei a água limpa. Então, mas como que ela... É, a coisa fantástica. Ô, mas não joga essa água fora não, só tira a formiga, tá? Deixa eu ver. Coa a formiga. Coa, com permisso. Tá. Salva ela. Como que foi a vida de São Francisco? São Francisco, ele era filho de Bernardone, de uma mulher rica que morava em França, na França. Existem 2 vertentes. A primeira fala que essa mulher estava grávida, e por estar grávida e fazer parte da realeza da França, ela foi expulsa, por isso que o Bernardone aceitou, porque como ele era um comerciante naquela época e estava acontecendo uma série de guerras na Itália, ele, por ser comerciante, ele financiava e tinha ouro em troca, então ele estava ganhando muito dinheiro. Então, para poder financiar para a França, né, e receber dinheiro, ele aceitou casar-se com essa mulher que já estava grávida. Essa é uma vertente. A outra vertente é que ele, por financiar empréstimos à França, foi dado para ele a oportunidade de casar com essa nobre senhora. E aí Bernardone se tornou pai de Francisco, o Francesco. Francesco, ele cresceu tendo absolutamente tudo o que um jovem rico poderia ter.
tinha uma vida aberta com mulheres, aberta com bebidas, e aberta, ele fazia tudo o que ele queria, do jeito que ele queria, como ele queria e da forma como ele queria. Portanto, ele nunca foi um santo, calma, no início da vida, pois não. Que época que é? Ele nasceu em 1881. 1881. 1081. 1081. 1081. E aí ele tinha uma vida aberta. Todos entenderam o que é uma vida aberta, né? Aberta. Fazia o que queria, com quem queria, ele e os amigos. Com 23 anos, o sonho dele era participar das cruzadas, para que ele pudesse ser um cavaleiro. Esse era o sonho dele, ser um cavaleiro. Portanto, Bernardone, que era o pai dele, começou a financiar os treinamentos com arco e flecha, com espada e com luta pessoal. 1124, 125, ele vai para a guerra. Neste meio de caminho, ele pega ele está dormindo, um dia antes de entrar em batalha, e ele adoece, fica com febre muito alta, muito alta. E aí ele escuta a seguinte frase, ele ouve: quem é mais importante? Aquele que serve ao servo ou aquele que serve ao mestre? Ele ficou com isso na cabeça. Os amigos foram para a guerra e a voz falou para ele: volte para a tua cidade de origem, que lá será mostrado para você o que você deverá fazer. Nesse meio de caminho, voltou para Assis, voltou como covarde. O Bernardone, que era o pai dele, começou a comprar as famílias, e ele, completamente perdido, ele falou: eu preciso ir para Roma. Eu preciso ir para Roma e entender o que está acontecendo. Foi para Roma, a primeira em Roma. Chegando em Roma, ele viu aquela maravilha, né? Aquela ostentação de poder, de riqueza, de soberba, a cabala desenhada. Lembra da cabala como mostrei para vocês? Né? Você viu também, André? Não? A cabala. Então, ele foi voltando para Assis de novo e falou: está tudo errado, isso não pode acontecer. Na volta ele encontra um leproso. Ele com roupa, se tira a sua roupa, entrega para o leproso, o abraça. Voltando para si, chegando lá, chega no pai, no Bernardone, e falou assim: me dá minha parte, o que é meu de direito. O pai pegou e falou: pega isso daqui e vai embora. Né? Estou resumindo bastante. Nesse momento, ele começa a reconstruir. Ele vendia o dinheiro dele, ele usava para comprar o que a igreja de São Damião precisava. Mas esse meio caminho aí ele foi assaltado? Não. Não? Ainda não. Calma, vou chegar lá agora. Quando ele escuta uma história que na cidade de Gubbio, na cidade de Gubbio, existia um mal muito grande que matava crianças e pessoas. E vai São Francisco, ou Francesco, em direção a Gubbio, cidade de Gubbio. No meio do caminho, os bandidos pegam ele, batem nele, tiram toda a roupa dele
e deixam ele largado no chão. Portanto, o que ele tinha de dinheiro, inclusive a roupa, ele perdeu. Aquele filme que ele vai lá, tira a roupa, tudo mentira. O que estou falando é fato. Jogado no chão, chega, duas pessoas, olham, pegam ele, como ele estava seminu, dão para ele uma roupa de algodão grosso, marrom, sem cor alguma, da qual ele começa a utilizar. Chegando em Gúbio, ele escuta a história do lobo, que tem um lobo, na visão da cidade, que come crianças depois da hora da noite. Ele não está entendendo muito bem a conversa, falou, você quer saber? Eu vou lá conversar com esse lobo. Indo, ele encontra o lobo e conversa com ele, fala, olha lobo, eu sei o que está acontecendo, eu sei que você está... vamos fazer assim, ó, a partir de agora a cidade te alimenta e você para de comer pessoas e comer crianças. Feito esse acordo, ele volta com o lobo para dentro da cidade e esse combinado que fica. Lógico que não era um lobo, né? Lógico que não era um lobo. Daí para frente, ele quer saber quem foi Jesus em Nazaré. Vai até Jerusalém. Indo para Jerusalém, ele tem um encontro com o rei muçulmano, da qual o presenteia com a oração que se tornou depois oração de São Francisco de Assis. Portanto, não foi ele que escreveu a oração de São Francisco. Voltando para a cidade de... Lembra? Não. Não é Assis. Não, não é Assis. Eu lembro já. Da igrejinha? É, da igrejinha. É. Touro, não é Touro Rosso, é não. Voltando para essa cidade, ele toma a decisão de seguir o caminho ao qual ele estava trilhando, que era iniciar a ordem, que até então não tinha nome. Como começou a crescer, aí vem Bernardo, que foi lutar na guerra, vem outros amigos, ele volta para Itália, em Roma, para pedir permissão para poder abrir a ordem de São Francisco de Assis, que era a ordem dos meninos pequenos, ou alguma coisa assim. Né? Uma coisa pequeninos. Dos pequenos. E a ordem, e aí vem outra interpretação incorreta, que ele nunca pregou a miséria. Nunca pregou a miséria. Ele pregava humildade. Ele nunca pregou que você tinha que se despojar de tudo, que você tinha que viver na pobreza, que você tinha que passar fome, que você tinha que dar tudo. Nunca ele disse isso. Nunca. O que ele falava, que o homem deve viver na humildade. Dali para frente, a ordem começou a crescer, ele começou a ficar mais velho e dos tempos passados dele, essa história não se conta, ele conhecia quem? Clara. Desde os 16 anos, do qual ele teve um filho com ela. Só que nesse meio tempo ele tentou se suicidar-se por 3 vezes. E na última vez, a qual eu vi, a árvore está até hoje lá, onde os pássaros vieram, não pegaram ele, não pegaram nada, começaram a cantar com ele. Ele pegou e falou assim, ele entendeu a natureza humana
e a natureza divina. Ele entendeu isso. Porém, Clara já estava grávida. Pega a Clara, leva para o convento, deixa ela lá, aonde Clara também inicia uma fraternidade, um movimento religioso. Ele volta, Rio Torto. Rivo Torto. Isso. Rivo Torto. É isso mesmo. A cidadezinha. Rivo Torto. É isso. É isso. Volta para Rivo Torto. Não é que ele planeja, mas ele estrutura a ordem dele e dali para frente ele começa a ampliar. Na terceira ida para a Itália, em Roma, ele fica sabendo que o pessoal aqui em Rivo Torto, França, Itália, começaram a ter briga de poder, porque até então o movimento dele começou a crescer e o clero, assim como a Igreja Católica, alguns bispos começaram a sair da igreja e vir estruturar o que ele chamou desse movimento religioso dele. Portanto, chegando no Rivo Torto, ele acaba com isso, elege um amigo dele, e nesse de acabar a briga, abre-se duas vertentes. Aqueles que seguem como a Ordem de São Francisco, que é o que a gente conhece até hoje, que são aquele pessoal que raspa, o cara fica com um negocinho aqui, que falam sobre humildade, mas não praticam humildade, porque, de novo, humildade não é você ser pobre, não é humildade, nós vamos falar um pouquinho mais hoje, é completamente, a nossa visão é completamente outra. E o outro segmento, o qual ele segue, que é esse dos pequenos. Fraternidade. Dos pequenos, alguma coisa assim. Clara segue a ordem dela, em mosteiro, e ele vai assim até morrer 20 anos depois. Portanto, o que eu vou falar hoje de humildade, eu aprendi com São Francisco. Humildade, como eu estava comentando, no meu ponto de vista, é diferente do que as pessoas falam de você ser Humilde. Ser humilde. você ser Desapegado. complacente, desapegado, você ser bondoso, você ser caridoso. Isso, na nossa forma de ver, não é humildade. Humildade, na nossa forma de ver, é saber ter, saber como, ter, experimentar e abster-se. Isso é humildade. Você nunca ter nada e falar que você é humilde, isso não é humildade. Isso é abnegação do eu. Humildade é quando você não tem nada, trabalha para ter, tem, sabe o gosto que é, sabe o prazer que aquilo gera em você e gera nos outros, identificar como ter muito mais e
abster-se. Portanto, não é uma tarefa para quem é fraco. É uma tarefa para quem é grande. Porque vai de encontro de tudo que a gente já ouviu falar do que é humildade. Começando por Chico Xavier e indo até Madre Teresa de Calcutá. Na nossa visão, tudo errado. Tudo errado. Gostaria de saber a visão de vocês. Qual que é a ideia de vocês? O que é importante falar de Francisco de Assis, o Francisco? Fiquei 10 dias em Assis lá. Fui conhecer a soberba que tem, a prepotência que tem, nega completamente a humildade. E aí eu penso, quantos movimentos, quantas escolas começaram com um objetivo nobre e ao longo do tempo se perderam? E por que se perderam? Por que eu não gostaria que o Ágora começasse a ter 2, 3, 4, 5 casas só? Por que não? Porque vai exigir o quê? Vai exigir o quê? Vai exigir Para ter tudo isso? vai exigir, vai dar às pessoas um sentimento de poder gigante. E nesse momento, apodera-se delas a vaidade. Gera vaidade, então. Se Lógico. você começar a crescer, aumentar e fazer várias... Você pensa que não? Não, eu penso que pode sim acontecer. É Pode muito fácil acontecer. acontecer. Pode. Não que vá, mas é muito fácil. É um fato. Isso pode acontecer. Né? Por quê? Porque quanto maior poder você dá a uma pessoa, dependendo da pessoa, maior a vaidade que ela vai ter. Portanto, a vaidade, ela pode estar sendo escondida pela humildade. Você olha uma pessoa e fala, nossa, que humilde. Na realidade é uma pessoa que tem uma vaidade gigante, uma soberba, uma prepotência, uma arrogância, porque só ela sabe. É só ela. As pessoas dependem de mim. Né? Como que eu posso falar que uma pessoa ou um local é humilde se eu não reconheço, olha, que na criação ou da criação podem existir todas as possibilidades ilimitadas. Portanto, considerar que o conhecimento, poder, está na mão de uma pessoa é desconsiderar o quê? A criação. Nesse momento, eu escondo a soberba, a vaidade, a prepotência aos olhos da humildade. Portanto, o humilde é aquele que reconhece que não sabe nada. Ele tem conhecimento,
mas que ele precisa aprender muito. Então, o humilde, ele tem que ser muito grande, para poder reconhecer que ele é pequeno. É aquele que está sempre disposto a aprender, não é? Não. Não. É, já entendi. Não. É, depois que eu ouvi eu falando, eu falei, ixi, não. 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 Pode estar sendo escondido a humildade. O pequeno, ele sabe que ele é pequeno. Ele se torna grande aonde? Pisando nas pessoas, para poder se sentir grande. Portanto, o humilde, na minha forma de ver, ele precisa ser grande para entender que ele é pequeno. E que ele tem que aprender muito. E que não existe só um conhecimento. Porque se eu acreditar em um conhecimento, eu estaria negando a criação. E se eu coloco alguém em um quadro, que ele também não queria isso, o que eu estou fazendo com ele? Está tirando a humildade dele, tá? Não. Eu estou fazendo o quê? Está glorificando, assim, né? Eu estou me escondendo nele. Porque tudo que eu falo, eu coloco ele como representante. Logo, eu não existo. Por isso que nós vamos colocar uma cruz aqui. Seria considerar que ele é o único que existe. Seria considerar que só tem ele. Seria considerar que ele é o máximo. É também o máximo. É também uma fonte. É a religião cristã. Por exemplo, nós vamos aprender melhor sobre isso aqui, ó. INRI. Está incorreto o que eu vou falar para vocês. Quem vai fazer o 3 vai ter o 2 já, né? A gente já fala disso. Já vai ter um conhecimento mais profundo desse ponto. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mentira. Isso é mentira. No hebraico não tem vogal, não tem i. A, I, O, U não existe. Isso aqui está errado. Ignus naturale re infinitum. Fonte infinita e renovadora de luz. Que também não é uma verdade absoluta. Que também esconde outra verdade atrás dela. Portanto, aquele que fala que é uma fonte inesgotável e renovadora de luz e afirma que isso é uma verdade, desconhece a razão do absoluto. Portanto, humildade. Humildade para entender que está no caminho. Humildade para entender que está sempre aprendendo. Humildade para reconhecer que aonde eu estou é mais uma forma, ou é uma das formas de manifestação de um conhecimento. E que na hora que eu considero essa manifestação como única, o que eu estou fazendo? Eu estou fechando o conhecimento. Nesse momento, quando eu fecho o conhecimento, eu o classifico como soberbo, vaidade, prepotência,
nego a criação. E por negar a criação, o que acontece comigo? Deixa de existir. Deixo de existir. Portanto, aquele conhecimento que naquele local é falado, deixa de promover iluminação. Gostaria de entender de vocês o que vocês pensam sobre humildade. Você sabe que toda vez que eu vou tomar água agora eu vou olhar, né? Não vai ter jeito. E o pior, né? Depois dos 50 você precisa trocar de óculos. Não tem. Humildade. Tá bom. Para se tornar mais fácil, faça uma relação para mim de humildade com tela mental. Ou projeção mental, ou a lei do segredo, ou é isso, Lei da né? atração. Lei da atração, ou, sei lá. Lei da atração. Qual é a relação que tem nesses 3 pontos? Onde está errado aí? Vai, gente, Quando vamos. você faz tela mental, você está desconsiderando a criação, porque ela já sabe o que você precisa. E aí você se acha superior. Isso. Em outros locais é ensinado a humildade descaracterizada. Como que eu posso existir se eu devo lembrar todo dia a criação do que ela precisa fazer? Que tamanho é meu Deus? Nesse momento, qual é a postura que eu estou adotando para mim? Qual é a postura? Superior. A criação. Superior até o próprio Deus, né? Superior, porque eu estou fazendo do jeito que Você quer. eu quero, porque eu quero, porque eu julgo que eu mereço, Merece, que eu mereço. Nesse momento eu estou dando o quê? Nesse momento eu estou fazendo o quê? Você não está sendo Negando. você não está sendo guiado. Estou negando a humildade e estou valorizando o quê? O ego. Por quê? Porque eu mereço. Porque eu atraio tudo para eu. Prepotente, vaidoso. Que tamanho é teu Deus? Como que se identifica uma pessoa que não é humilde? Fala, Camila. Quando ela quer tudo do jeito dela, só pra ela. O melhor tem que ser dela. Então, quando ela começa a falar só dela, ou colocar o que ela pensa sempre no então eu acho, eu quero, eu sinto. Quando ela começa a falar dela. Você ia falar alguma coisa? Não é isso mesmo que eu ia falar. Vocês vão A falar pessoa alguma coisa? quando vai ela- falar. muito, quando ela quer alguma mas ela coisa, fala, você fala eu não. quero. E fica. Posso abrir vai um demonstrar. parênteses aí? Hã? Posso abrir um parênteses? Lógico, por favor. Eu estou falando, quando vocês dizem, né, eu penso, eu acho, então eu sou poderoso.
Às vezes não. Às vezes a gente fala porque a gente sabe que não sabe tudo. Então, eu estou dando a minha opinião até de ignorante no sentido. E não que eu seja sabendo de tudo. O sentido que pelo menos eu entendi é assim. Uma pessoa trabalha numa equipe, ela coloca o nome dela primeiro, ou nome não, o nome primeiro. Eu vou aqui com vocês, não, nós vamos juntos. Assim, nesse sentido eu Nesse concordo. sentido, Nesse sentido de eu geralmente, acho e tal, eu acho que é a opinião de quem até é humilde, porque eu estou achando que é assim. Não. A pessoa que é o... Falar uma opinião. A pessoa que é o... Depende do caso, né? Claro. Não é? Tem o que você falou e tem também... Aqui você pergunta assim, ó, eu acho, quer dizer, eu acho o quê? Sim, Eu acho vai que ser eu uma nem pessoa concordo, porque quer falar uma foi de Mas quando a propósito pessoa, até essa comparação. ela coloca o eu, Enfatizado. enfatizado Ah, como tá. eu. Então é a comunicação que ela está falando, e não a frase em A si. gente dá a opinião, né? Dar a sua opinião ou se colocar à frente de tudo, né? Aí já Tem gente que é assim mesmo. Ô, Eder, o que você acha dessa janela aqui? Você acha que ela é muito grande? Não. Hã? Não. Por que você não acha que é grande? Eu acho que ela é adequada para esse ambiente. Eu não sei nada. Eu não acho. Eu acho que é muito grande. Eu não sei nada. Por que você acha que é adequado? Eu não sei ter uns chiquetes. Ai, tá bom. Aí é sobre eu. Ai, continua fazendo exercício. Vamos. Por quê? Tá, mas aí- Tá vendo? Porque por ser uma residência, é normalmente a janela usada para residência. Então, mas eu não estou vendo como você. Sabe o que é? Eu sou um especialista em design gráfico na onde eu trabalho. Eu só faço isso. E para mim isso aqui está ridículo. Está muito feio isso aqui. Por que você acha que está bonito e está adequado? Veja. O É prepotente, difícil. o vaidoso e o soberbo, ele utiliza a voz para se impor. Então é a maneira de se manifestar. É a Forma de se manifestar. Então é assim, ele sempre fala na primeira pessoa. Eu quero deste jeito. Eu vejo assim. Eu quero desta forma. Eu vou fazer isso. Para aquele que é surdo, ele entende que, nossa, que pessoa decidida, que pessoa determinada. Não. Que pessoa prepotente, que quer tudo do jeito dela. Tem que ser do jeito dela. É a mesma coisa que eu lanço uma conversa aqui, vocês ficam discutindo. Um exemplo, vamos pegar da janela. Não, vamos fazer a janela assim, por que ele falou que está grande? Vamos pensar, vamos não sei o quê, vamos na internet, vamos buscar, vamos querer, vamos, né? E vocês estão aqui. Eu vou lá, pego o telefone, então, eu quero uma janela de 2 por 2, porque é assim que eu quero. Deixo vocês aqui conversando e faço Do seu jeito. o que eu entendo como sendo melhor para todos. O que eu fiz? Você foi um ditador, né? Eu fui humilde? Foi um ditador. Já ultrapassou. Mas veja, não, olha que Ditaduras são interessante. assim. Para muitas pessoas, olha o cuidado, a sutileza do que é humildade. Existem muitas formas de pensamento, Maria Aparecida, que falam que nesta linha é a melhor linha. Por quê? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Mas então, agora, no Seria- contexto geral, então é muito complicado a gente fazer essa afirmação, né? Eu acho isso sendo uma prepotência. E às vezes até o jeito da pessoa falar. Às vezes a gente fala de uma forma mais agressiva, o outro fala de uma forma mais light. Isso também tem uma grande influência no diálogo da gente. Você está correta. Eu também vejo bastante igual. Mas entenda assim, ó, é a forma com a qual eu estou querendo mostrar. Como que eu identifico uma pessoa? Porque às vezes você convive
uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, com pessoas que você não consegue identificar a personalidade dela. E como você não identifica, você acaba tomando algumas decisões as quais você vai sofrer. E todas elas, Maria Aparecida, é porque normalmente a gente desconsidera a humildade. Porque nos foi passada uma imagem de humildade a qual nós acabamos por seguir. E aí, desastre. Porque aqui é o lobo que tem esse conhecimento que manipula as ovelhas. Só que ele não se mostra lobo, ele se mostra como ovelha. E se você não tem essa perspicácia para entender o que está acontecendo, você cai. Eu percebo muito a humildade de uma forma assim. Eu estou num patamar e outras pessoas, cada um está no seu patamar. Certo. Então, como eu convivi com gente de tudo quanto é tipo de patamar, então a gente tem que ter a humildade de descer até onde ela está, às vezes, para fazer ela nos entender. Porque será muito difícil dela subir até onde a gente está. Então, tem certas situações que isso, você se equilibrando, acaba tendo um entendimento melhor e um conhecimento melhor. Porque o principal das coisas é eu falar uma palavra que diga assim, amor. Você diz, amor não existe. Então, eu fico na dúvida e você está afirmando. Agora, o que está faltando ali? O que é amor para você? O que é amor para mim? Então, é a mesma linguagem, a mesma conotação fonética não, linguística da palavra. Quando a gente sabe a mesma coisa, então aí se entende. Porque a maioria das confusões que geram entre a gente é essa diferença de comunicação, de entendimento entre a linguística. Eu tenho percebido muito isso também. Entendi. Eu vejo bastante igual. Por ser gerente de projeto, a primeira lei no gerenciamento de projeto é a comunicação. Né? O que eu estou me referindo, e aí é uma forma diferente de ver, o que você está falando está correto, eu vejo igual. Só que na hora que você identifica a compreensão da pessoa e baixa a sua a um nível em que a outra entenda, você está sendo o que com ela? Não, você baixou. É assim, nós estamos conversando aqui de trabalho, por exemplo. Sim. E eu estou falando, ou você está falando, não entendi nada, Maria Aparecida. Desculpa. Não, posso falar teu nome? Claro, não tem problema. Ninguém está em casa para ver se eu estou aqui. Ela tem um problema dela, eu não. Agora que eu... Então é assim, eu não entendi. Você, por ter... Então, vou descer. Você vai fazer o quê? Você vai baixar. Diferente de eu deixar vocês conversando e fazer do meu jeito. Mas você entendeu? E é isso que acontece. Então, aí quando acontece isso, vamos supor, você está nesse nível explicando um negócio aqui e a gente não se entende e fica esse choque. Eu acho que sim, ou vice-versa. Então, aí não teve um entendimento naquele momento, em função até do próprio estágio que eu estou aqui dentro. Então, eu entendo dessa forma. Agora, se a outra pessoa que vem, talvez não tenha esse entendimento, ela já vai achar uma outra coisa a seu respeito que você não é. Sim. Você percebe? Mas aí eu entendi. Entendi o que você está me falando. Só que aí tem um outro ponto da conversa que não é humildade. Aí nós estamos falando de prepotência. Por exemplo, e de julgamento. É assim, eu não conheço o Eduardo. O Eduardo me passa uma imagem. Lembra das imagens de ontem que a gente conversou? Ontem, antes de ontem. Então, essa imagem para mim, eu não quero nem saber. Logo, antes de conhecer aquela pessoa, eu estou dando para ele uma classificação a qual cabe a mim. Muito prepotente. Portanto, a prepotência está onde? Não está nele. Não, está em mim.
Aliás, tudo está na gente, não está no outro. Isso! Então, assim, o que é humildade? É reconhecer que toda falha de comunicação, que todo problema, que toda briga, quem gera sou eu. Por quê? Eu quero do meu jeito. Tela mental. Você quer afronta maior? Você está bem, Amanda? Tudo bem? É. Mais ou menos. Não muito. Sim. Fala. Não, tô meio resfriada, então tô... É só isso? Só. Então tá bom. Tela mental. Se tudo existe uma razão, e se existe um Criador, e você se colocou à disposição da criação, como você pode ficar relembrando para ele o que você quer? Você está negando a própria criação. Nesse momento, cadê a tua humildade? Portanto, o que é humildade? De novo, na minha ignorância. Na minha ignorância, vamos dar. Na minha forma de ver? Na minha ignorância. Eu acho que a humildade é a gente tentar ver, olhar para o outro e tentar se comunicar de uma forma onde haja o entendimento. Havendo o entendimento, cada um vai tomar a atitude que quiser através do entendimento. Por que eu fiz a pergunta de novo? Porque essa forma de pensar pode ser o quê? Articulação. Pode ser um lobo que utiliza desta forma de pensar para pegar a ovelha. Político. Ele se faz bonzinho, não sei o que eu vou fazer, que não sei o que, nós estamos juntos, vamos lá. E na hora que ele vira as costas, é do meu jeito. Então, esta forma de pensamento... Aí fica difícil a gente saber quem é também, né? Isso. Fica difícil até saber com quem a gente está do lado. Isso. É por isso que faz-se necessário... Olha, vocês dois que é por isso que se faz necessário a gente entender o que realmente é humildade. Porque senão eu olho para uma Madre Teresa de Calcutá e falo o quê? Que exemplo a ser seguido. Desculpa, para mim não é exemplo. Olha, olha Chico Xavier. Para mim não é exemplo a ser seguido. Olha Buda, não sei o que, o pessoal que fica no Tibete, não trabalha, não faz nada, só pede, desce todo dia ao meio-dia para pegar nas vilas comida. Meu amigo, vai trabalhar. Você está de brincadeira, você vai ficar meditando lá. Você entende? Se a gente não começar a ter clareza, a gente começa a engolir o sapo e o escorpião. Nesse momento, o que é humildade? Veja, você ser grande para entender que você é pequeno, saber que você não sabe nada, saber que você está sempre aprendendo, saber que o conhecimento não está na mão de uma pessoa, saber que a consciência absoluta não está no planeta Terra, saber que dimensões só tem uma, enfim. São manifestações da humildade. Mas o que define a humildade? Entendeu, Arthur? O que você não entendeu? Eu entendi, mas para você falar para mim, o que é humildade? Eu não sei te falar, mas até agora que você falou... Entendi. Ninguém conseguiu ainda chegar no ponto da definição da humildade, então está tranquilo. Mas a minha pergunta foi, até agora, ficou alguma dúvida do que eu estou falando? Não. Tá tranquilo mesmo? Tá? Certeza? Tá bom. Para você, Camila, tá tranquilo? Tá. Então tá bom. O que é humildade? Para mim é algo bem parecido, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu entendo humildade dessa forma. Isso pode ser um lobo.
Entendeu? Capacidade de colocar no lugar do outro. Político, eu quero manipular você. Não, eu sei quando você sofre. Eu sei o que é morar numa situação. Não, eu sei o que é ganhar R$1.000 por mês. Eu sei, eu já ganhei, eu não sei o quê. Estou usando a linguagem que você entende. Estou passando a imagem do que é para você. Estamos juntos. Não é? Estou no mesmo patamar que o seu. Só que na hora que você me elege, o que eu faço para você? Ah, meu amigo, o problema é seu. Vai estudar, vai trabalhar, vai se virar como eu fiz. E aí ele vira o jogo. Então o que ele fez não foi humildade. O que ele fez foi manipulação, articulação. Porque no caso humilde ele não tem interesse, né? Como? No caso humilde não tem interesse. O político ele tem interesse que o outro eleja ele, ou outra pessoa. No caso, se você for ajudar uma outra pessoa sem interesse... O humilde não tem interesse. Vamos nessa linha. O que o humilde tem, então? Ou o que o humilde não tem? O humilde tem segunda... intenções? Tem. Não. O humilde tem terceiras intenções? Não. Não. Qual que é a intenção do humilde? Ajuda verdadeira. Isso. Quem é o humilde, então? Ele pede alguma coisa em troca? Não. Ele está disposto sempre a fazer o quê? A doar-se. A Ajudar. ajudar. Em qual ponto? A doação então não é uma ajuda. Não, doação No ponto não que a é ajuda. pessoa Só precisa. para entender. Não, doação, Eu vi que você falou, doar não não, ajuda. Não. doação não é ajuda. Que é o que você falou antes de outro dia, né? De assistencialismo, dependência e tal. Ajudar uma pessoa não é dar para ela o que ela quer. É dar para ela o que ela precisa. Mas primeiro você precisa entender o que ela quer e o que ela precisa. Porque de repente ele está falando que ele quer comer lá na Santa Ifigênia. Dá R$5 para comer, o que você quer? Eu quero comer. Mas na realidade ele está precisando de dinheiro para comprar droga. Então assim, ajudar... Não, ajudar não. Repete o que você disse, Camila, por favor. Que o humilde não tem interesse. Ele não quer nada em troca. O humilde ele não quer nada em troca. Ele quer Ajudar. desculpa, doar. O que eu quis dizer para você não é ajudar, tá? É doar. Então assim, o humilde quer ajudar. Independente de. Ele vai ajudar no ponto que você precisa. Portanto, está ficando mais fácil de definir o que é humilde. Humilde é quem? Alguém capaz de dar ajuda verdadeira ao outro. É a pessoa que busca Ajudar. manifestar ajuda verdadeira. Ausência de ego. Ausência de ego. É isso aí, Dantas. É isso aí. Ajuda verdadeira. O humilde, ajuda verdadeira. E como a gente consegue distinguir essa pessoa da ajuda verdadeira sem interesse escusos e nem oculto de outras pessoas? Porque essa é a fase mais difícil da identificação, né? Por isso que tem os políticos que se usam de humilde, e como a gente já teve vários, e políticos até com muita ostentação, e com histórico disso e tudo mais, e que no fim é outra intenção, mas até o primeiro momento se achava que era verdadeiro. Então a gente vai estar sempre sendo enganado porque não sabe distinguir uma coisa da outra? Nesse momento, sim. Por exemplo, Jesus de Nazaré. A Igreja Católica usa disso aqui para quê? É para frear todo mundo, né? Então ela usa desta imagem para manipular e articula um conhecimento. Budismo foi assim, enfim, todos os lugares que eu conheço é assim. Como que eu chego no teu questionamento? Tempo e convivência. Até lá, é difícil, né? Até lá, todos para você vai ser quem? Vai estar lobo. mais ou menos no mesmo saco, né? Todos para você vai ser É. lobo.
dentro de um saco só tem gato. Um mais alto, um mais gordo, um mais magro, um menor, um mais velho, um com pelo, outro, mas todos são gato. Então é assim, onde é parecida. Quem mora nesse planeta, Tem que estar sempre vigiando. quem mora nesse planeta não é bobinho. Todos que aqui moram não são bobinhos. Todos que aqui moram já têm um histórico muito grande. Portanto, para eu saber quem você é, e o mesmo acontece comigo, tempo e convivência. Até lá, você vai utilizar-se de uma palavrinha. Observação. Que a gente ensina no módulo 2, que vocês tiveram, vocês ainda não tiveram. Observação. Que é o que Jesus de Nazaré falou. Vigiai. Então você vai observar. Você vai observar a conduta de uma pessoa, você vai... Mas é assim, ó. É uma semana que você vai... Não. Um mês. Depende de quanto Depende escusa é a pessoa, né? Quanto mais ela é, mais tempo vai demorar. Então, é por isso que você aprende aqui formas de uma pessoa se veste, formas que ela se manifesta, forma que ela cruza o braço, forma que ela cruza a perna, forma que ela coça a cabeça, forma que ela passa a mão na cabeça, forma que ela usa o arrumo. Você vai aprender tudo. O corpo, você vai aprender. Porque Eu já aprendi isso. Então, você vai estar pegando o conhecimento dos olhos, isso sim. Você vai estar pegando o sentir, isso você está pegando a razão, você está montando uma imagem, isso você está falando isso. Ó, então, esta pessoa me passa essa imagem baseada no conhecimento que eu tenho. Portanto, o tempo se faz necessário para ver se a imagem que você tem reflete aquilo que realmente é. E quando você coloca naquela pessoa o teu ponto de observação, e com a ajuda verdadeira, né, aquela pessoa ou aquele objeto vai a você. Nesse momento você vai saber quem é a pessoa. O humilde nunca passa por experiência desagradável. Porque seria injusto. Você está bem? Estou bem. Tá. É por isso que eu faço sempre, de novo, na minha ignorância. Eu faço o seguinte, eu comparo o discurso com a atitude. Porque é uma forma de eu poder avaliar se o discurso está condizente com a... Você está correta. Dentro daquilo que eu posso ver. Mas aí você está correta. Aí entra a prudência, né? Por exemplo, não é eu pegar um discurso de 1 hora, de 2 horas, para poder falar assim, essa pessoa prepotente, me querida, arrogante. Não. Espaço, isso. Então, mas se dentro do meu eu estiver a ajuda verdadeira, acabou o problema. A própria justiça me protege. Porque eu quero ajuda verdadeira. Para ter ajuda verdadeira, não pode ser arrogante, prepotente, vaidoso, só eu sei, o conhecimento é meu, só está aqui. Esquece esse negócio. Desculpa. Você pode ser tudo, menos isso aqui. E você pode ter tudo, menos ajuda verdadeira. Ajuda verdadeira é o quê? Vem cá. Vamos juntos. Se eu identificar em você um ponto de falha, eu não vou chegar em você e pegar e falar assim, sabe o que é? Então, você não está preparado ainda. O que eu vou fazer? Dantas, vem cá, ó, precisamos corrigir aqui, 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 aqui. E aí nós vamos junto. É assim que eu penso. É assim que nós pensamos sobre humildade. Ficou dúvida, Arthur? Ficou tranquilo? Você está quieto hoje, né? Aconteceu alguma coisa? Não, tranquilo. É frio? Não, estou mais pensativo mesmo. É fome? Não, comi. Comeu bem? Você tem se alimentado? Sério mesmo? Tem? Tá. Dúvidas? Vai, pessoal, fala.
Dúvida? Dúvida? Importante. Arrogante. Arrogante. Quem é teu Deus? Quem é você? Que ajuda verdadeira. O que você está querendo? Para com esse negócio. Para com esse negócio. Lei da atração. Caramba! Que tamanho tem teu Deus? Se você trabalha, se você é honesto, se você segue ajuda verdadeira, por que você está pedindo? Então você é um mendigo, meu amigo. Toda a vida inteira você vai ser mendigo. Ah, tem que ser tudo do meu jeito. Esquece. Você não vai ter nada do teu jeito. Porque você está negando quem aqui? A criação. Como que você quer que a criação olhe para você se você nega ela na hora que você pega e você fala, tem que ser do meu jeito? Esquece. É antagônico. Você pode parar, você nunca vai ter nada. Pode confundir isso e falar, a pessoa é humilde, tem que ter humildade para pedir. Tem que ser humilde, pedir, ajoelha, vai lá, faz novena, né, Marcia? Vai lá 40 dias de novena, com ajoelhado, reza, 1/3 por dia. Você está ficando de brincadeira comigo, eu não vou fazer isso, eu nunca fiz isso na minha vida, graças a Deus. Ó Deus. Nunca fez novena? Acho que é a expressão mais enraizada no ser humano. Rapaz, você não tem noção do que eu fazia para dar escorregada. São Francisco de Assis, ele andava em nave espacial, em disco voador. Os mais íntimos dele viam bilocação. Os mais íntimos viam os fenômenos que ele fazia. Portanto, é propriedade da humildade a manifestação da divindade. Quer que eu repita? É propriedade da humildade a manifestação da divindade. Lógico. Vai se manifestar no humilde. Não é propriedade mental. Não é isso. Pegar a colher, entortar a colher, não é isso. É outra coisa. Tá bom? Dúvida? Vamos encerrar? Podemos encerrar? Fechamos então. O que vocês querem fazer agora?